Olá, a turma. Aí fala José Simango, o formador do curso de Excel básico ao avançado na Simangol Digital. Hoje iremos ver acerca do módulo 7, onde iremos falar ou irei abordar sobre gráficos e relatórios. Então, este é o módulo 7. Esta é a aula prática e teórica para poderem acompanhar para os formandos que se encontraram a trabalhar durante a aula. Então temos cá o objetivo do módulo. O módulo 7 tem o objetivo de aprender a transformar dados. Aprender a transformar, nós temos cá os nossos dados. Então vamos aprender a transformar esses dados em informações visuais claras e profissionais, facilitando a análise e tomada de decisão. Então nós nas empresas, nossos superiores nos pedem para nós apresentar os dados do mês, ou as vendas, as despesas anuais em forma de dados. Então, este módulo ensina-nos a aprender a transformar os dados em informações visuais claras e profissionais, onde haverá uma facilitação de análise e tomada de decisão. Então, temos cá o ponto número 1, que é tipos de gráficos. Os gráficos ajudam a visualizar os dados. O gráfico ajuda a visualizar os dados de forma rápida. Então, no módulo 1, no módulo 2, ensinei a diferença de dados e informação. Dados podem ser caracterizados por textos, números ou símbolos. São os símbolos, os números ou as letras que nós inserimos numa determinada folha. Então chama-se dado. Quando que informação é o conjunto de dados. Então temos cá os gráficos ajudam a visualizar os dados. Então temos cá os principais 6 tipos de gráfico. Então temos os principais 6 tipos de gráfico usados em todo o mundo. Quais são? São o gráfico de coluna, que compara valores, exemplo, vendas por mês. Temos 2 linhas, são gráficos de linha, mostra a evolução de crescimento mensal. Temos gráfico de pizza, ou circular, que é a proporção ou partição de produtos. Temos o gráfico de barra, que é a comparação de valores na forma horizontal. Temos área, que é a evolução com destaque visual. Temos a dispersão, que é a relação entre variáveis. Então são esses 6 gráficos, 6 tipos de gráfico usados em todo o mundo. Então vamos na nossa aula prática. Irei mostrar de forma prática quais são e onde fica no nosso Excel. Então estamos cá dentro do Excel, né? Na nossa primeira planilha, que é o Sheet 1. Então, cá temos a ferramenta Home, Inserir, Page Layout, Fórmula, Data, Review, Views. Então, vamos na ferramenta Inserir. Dentro da ferramenta Inserir, cá nós temos esses 6 tipos de gráfico. Formador, quais são? Temos cá o gráfico de coluna, que é este primeiro gráfico, está na forma horizontal. Este é o gráfico de coluna, que compara os valores. Depois temos o gráfico número 2, que é o gráfico de linha. Então estes são analisados em forma de linha. Estes, como estão a ver cá, estes estão analisados em forma de linha. Depois temos os gráficos de pizza, que é o gráfico número 3, que é este gráfico em formato de uma pizza. Para quem já foi num restaurante, temos lá uma pizza que vem em forma de círculo, que também serve para fazer a visualização dos dados em forma de
proporção. Depois temos gráfico de barra. O gráfico de barra está no formato vertical. Temos as barras no formato vertical. Faz a comparação de valores no formato horizontal. O gráfico de barra está em formato horizontal, isto é, de esquerda para a direita. Faz a comparação de valores de forma horizontal, esquerda para a direita. Temos o gráfico de área, o gráfico de área, que é este aqui. Formador, para que serve o gráfico de área? O gráfico de área são aqueles que temos as nossas áreas. Temos as áreas. Depois temos o gráfico de dispersão. O que é gráfico de dispersão? São os gráficos que são caracterizados por pontos. Temos cá alguns pontos. Nós chamamos de gráfico de dispersão. Então são esses 6 gráficos mais usados. Nós vamos colocar isto em prática. Então, irei criar a minha primeira tabela, né? Que é uma tabela de 2 colunas e 4 linhas. Não, 5 linhas. Irei no table e inserir a tabela. Então tenho cá a minha tabela de 6 linhas e 2 colunas. Não, 5 linhas e 2 colunas. Então, na primeira coluna irei colocar os meses. E cá, vendas em cada mês. Venda em cada mês. Então, irei ajustar. Ensinei no módulo 5 como ajustar uma coluna. Então, temos que a venda de cada mês. No mês de janeiro, restou-se uma venda de 1000 meticais. No mês de junho, teve uma venda de 3000 meticais. No mês de julho, teve uma venda de 7000 meticais. No mês de dezembro, que é o mês das festas, teve uma venda de 10.000 meticais. 10.000 meticais. Então temos cá esses meses de venda e o gráfico. Então, para nós criarmos o gráfico, devemos primeiro marcar a tabela, Ctrl A, é a marcação da tabela, e ir na ferramenta inserir. Cá nós temos este primeiro tipo de gráfico, que é o gráfico de coluna, de cima para baixo. Então irei escolher este. Já escolhi, deixa reduzir o zoom, deixa diminuir, ajustar para a nossa visualização. Então temos cá o primeiro tipo de gráfico, que é o gráfico de linha. Para quem poder tirar foto, pode tirar foto do nosso gráfico de coluna, que é de cima para baixo, que faz a verificação dos dados de cima para baixo. E temos cá este gráfico. Então, a partir estas barras ou estes diagramas, é possível ver qual foi o mês que mais vendeu-se. Então, o mês que mais vendeu-se foi o mês de dezembro. Foi o mês de dezembro. E eu posso alterar aqui o formador, sim, posso alterar, por exemplo, para 11.000. Aqui 2.000. Então temos cá o nosso gráfico. Então é venda em cada mês. Então no mês de janeiro houve a maior venda. Não, a maior venda tinha que estar no mês de dezembro, que é o mês das festas. Média de 20.000. Então a maior venda foi o mês de dezembro, que restou-se uma venda de 20.000 meticais. Depois veio o mês de janeiro, que restou uma venda de 11.000 meticais.
Depois veio o mês de junho, vendeu-se 3.000 meticais. Veio o mês de julho, vendeu-se 2.000 meticais. Então é assim que é feita o gráfico de coluna, isto é, de cima para baixo. Depois vamos inserir, vamos ver também o gráfico de linha, este cá. Temos, por exemplo, o gráfico de linha, e irei escolher esta linha. Também o gráfico de linha é possível nós visualizar os nossos dados em formato de linha, né? Aqui no design posso escolher um modelo, preto é o melhor. Então, o gráfico de linha é possível nós visualizar, que é este aqui, os nossos dados em forma de linha. Por exemplo, o mês de dezembro, nós registramos cá o mês de 20.000 meticais, onde o gráfico cresceu, a nossa linha cresceu. Da vez de 11.000 meticais, desceu um pouco ao mês de junho, desceu um pouco para julho, que foi 2.000, depois o gráfico subiu para 20.000 de meticais. Então, depois vamos ver o gráfico de pizza, ou gráfico de círculo. Então, cá é verificada através das cores. Nós fizemos a verificação através das cores. Então, só para vocês verem, temos cá algumas cores. Temos também o nosso modelo de gráfico. Então, irei mostrar o modelo de gráfico. Podemos então ver que venda em cada mês. Então, o gráfico de pizza vence ou faz a classificação dos gráficos através das cores. Então, estamos a ver aqui que a cor amarela é a cor de dezembro e foi a cor que teve mais pizza. A pizza cresceu, né? Então, é o mês que vendeu-se mais. Depois veio a cor azul, que é a cor que representa o mês de janeiro. Também teve um pico nas vendas. Depois temos a cor laranja, que é o mês de junho, que vendeu-se um pouco mais. E temos a cor de junho, também vendeu-se, e julho, que vendeu-se um pouco mais. Depois daí vamos ver o gráfico de barra, ou gráfico que mostra os dados no formato horizontal, isto é, de esquerda para a direita. Temos cá o gráfico de barra, nós temos cá este gráfico. Então, neste gráfico de barra, estão a ver que o 2000 cresceu tanto, mas não está a aparecer cá o mês 2000. Então vou no design para poder ver isto, porque não está a aparecer o mês que houve mais venda para o gráfico de barra. Nós estamos cá com o gráfico de barra. Então é assim que é feita a representação de gráfico de barra. Então não consigo ver o mês que mais vendeu-se. Agora sim é possível ver o mês que mais vendeu. Então temos cá o mês de dezembro, vendeu-se 20.000 de meticais, mês de dezembro. Depois veio o mês de julho, vendeu-se 2.000 meticais, desceu o gráfico, veio o mês de junho, vendeu-se um pouco mais, que é 3.000. Depois veio o mês de janeiro, que é 11.000 de meticais. Então este é o gráfico de venda em cada mês. Depois vamos ver também o gráfico de área, que vence os dados através de área. Então estamos cá, a área cresceu mais no mês de dezembro, com 20.000 meticais. Depois desceu para o mês de julho, 2.000 meticais, subiu um pouco para o mês de junho, 3.000 meticais, depois subiu para janeiro, que é o valor de 11.000 meticais. Então este é o gráfico de área. E por fim, que é o sexto gráfico, o gráfico de dispersão. Este cá, este. São os gráficos onde nós podemos visualizar os nossos dados ou fazer a interpretação dos dados em forma de pontos. Temos cá alguns pontos que demonstram. Por exemplo, o ponto que está mais acima, este ponto de 20.000. Depois veio o ponto de 11.000, depois veio o ponto de 3.000, depois veio o ponto de 2.000 de meticais. Então este é o gráfico de dispersão, que é caracterizado por pontos. Então
a nossa aula teórica, vimos sobre esses 6 tipos de gráfico, onde fizemos a representação prática de onde que e como se aplica. Então, é assim que se aplica. Não se esqueça que para aplicar deve-se ter uma tabela de 2 colunas. A primeira, que deve estar caracterizada a parte textual, e a segunda, a parte numérica. No caso de a parte numérica ter alguma letra, o gráfico não irá sair. Então, depois vimos o exemplo de tabela de venda mensais, este que acabei fazendo, onde tivemos os meses e as respectivas vendas em cada mês. Depois vamos já vimos. Vamos ponto número 2, que é a personalização de nossos gráficos. Então, na personalização, o que se faz? Depois de criar o gráfico, é importante melhorar a aparência. Então, nós devemos ter o hábito de melhorar a aparência. Por quê, formador? Porque os nossos dirigentes, os nossos superiores querem um gráfico bonito, um gráfico que atrai a concentração do público, a concentração dos nossos superiores. Então, devemos melhorar a aparência do gráfico. Então, essa aparência pode ser caracterizada por título do gráfico. Este cá, irei na parte teórica, temos cá o título do gráfico, é venda em cada mês, é o nosso título do nosso gráfico. Depois vamos ver na nossa aula teórica, temos também aqui as cores dos gráficos, Então cá eu vou usar na nossa aula prática, vamos no design, que é a personalização, é a parte ou é a ferramenta que trata a personalização dos gráficos. Então no design, temos vários tipos, temos o preto, temos o azul, temos o branco, né? Este é o gráfico, irá comparar o gráfico de coluna. Então temos cá vários designs, temos este, é um pouco estranho. Então temos esses tipos de design, onde podemos escolher o estilo do gráfico, a cor dos nossos gráficos. Cá temos cor da área, né? Que é a cor da área, né? Depois temos a cor das bordas, que é a cor das linhas, por exemplo, que é a cor vermelho, para ser visível. E também posso escolher o tamanho, por exemplo, que é com um tamanho mais visível, este. Eu tenho a cor da área com um tamanho mais visível. Depois é exatamente isso o que trata-se na parte de cores. Depois vamos para rótulo do dado, já vimos. Vamos legenda, é aquela legenda, é a mesma coisa, o título. Temos o estilo visual. Então, no nosso gráfico, na nossa aula prática, temos cá estilos do nosso gráfico, são esses estilos. Cá temos vários estilos, você vê para cá. Temos todos estilos, temos estilos muito interessantes para a aplicação dos nossos gráficos. Mas eu prefiro o estilo preto, que é o estilo mais bonito e mais visual para vocês que estão em casa ou no trabalho, estão a acompanhar a aula prática do módulo 7. Então prefiro o estilo preto. Depois vamos para a nossa aula teórica. Vamos ver já gráficos dinâmicos. Então, no módulo 5 aprendemos sobre a tabela dinâmica. E cá já estamos a aprender sobre gráficos dinâmicos. São gráficos ligados à tabela dinâmica. Então, esses gráficos são gráficos que estão ligados à nossa tabela dinâmica. Chama-se gráficos dinâmicos. Então, o primeiro passo é criar uma tabela dinâmica. Irei ensinar novamente e depois cria-se o gráfico dinâmico. Então, temos vantagem dos gráficos dinâmicos. Atualizam automaticamente, uma das vantagens. Permite, por exemplo, eu posso atualizar na tabela e automaticamente o meu gráfico será atualizado. Então aqui permite filtro, pode-se modificar em cada coluna, que é o filtro, ensinei no módulo 3. São mais interativos. A parte interativa que se menciona cá é esta parte de atualizar-se automaticamente. Tudo que é dinâmico é algo
modificável, né? Então, como criar este gráfico dinâmico? Selecione os dados, inserir, cria-se primeiro uma tabela dinâmica, inserir gráfico dinâmico. Então, irei ensinar como fazer isto, antes de entrar na introdução ao dashboard. Então, como fazer um gráfico dinâmico? Então, diz que o primeiro passo é criar uma tabela dinâmica. Então, para criar a tabela dinâmica, primeiro devemos criar uma tabela normal. Devemos criar uma tabela normal, primeiro passo, e depois irmos no inserir, irmos no pivot table, que é tabela dinâmica, pivot table. Clicar no pivot table e pisar OK. Antes de eu pisar OK, vejam que só tem uma planilha, que é a planilha 1. Se eu pisar OK, terei duas planilhas, que a outra estará mencionada a minha tabela dinâmica. Então estamos cá na nova planilha, que é a planilha número 2, como estão a ver cá. Temos cá estas duas ferramentas, duas colunas, que é coluna mês e coluna vendas. Então temos cá estas colunas, que já estão escritos os títulos. Então irei aumentar o zoom para ser visível. Então, após criar esta tabela dinâmica, que cria-se numa nova planilha, temos cá a planilha 1, que temos a tabela normal, com duas colunas, a coluna mês e a coluna venda em cada mês, e tenho cá a tabela dinâmica, que cria-se através de uma tabela normal. Então, nesta tabela dinâmica, temos cá os meses. Irei modificar o título da primeira coluna, que é meses, ou mês, meses, melhor, porque está no plural, são muitos meses. Temos cá vendas, e também posso modificar, apenas quero venda em cada mês, só quero apenas o título, venda em cada mês, OK. Então tenho cá uma tabela dinâmica, Então, nesta tabela dinâmica, quero já criar através dessa tabela dinâmica, é possível já criar o gráfico dinâmico. Então, eu vou escolher um fundo preto, mas preto ou não, preto mesmo assim. Isso está bom. Temos cá o nosso gráfico. Então, temos a nossa tabela dinâmica. Quero criar o gráfico dinâmico. Então, irei marcar todo o gráfico, toda a tabela dinâmica, e vir no Home, inserir. Cá no inserir, na parte dos gráficos, temos cá a escrita Pivot Chart, que é gráfico dinâmico. Pivot significa em português dinâmicos, e chart significa gráfico. Então é gráfico dinâmico, Pivot Chart. Então irei vir cá no gráfico dinâmico, irei pisar cá no Pivot Chart, e automaticamente, como estão a ver, me deu a escolha de eu escolher o tipo de gráfico. Se quero gráfico de coluna, gráfico de linha, o gráfico de pizza, gráfico de barra, gráfico de área, ou gráfico de dispersão ou mais. Então irei escolher um gráfico de barra para poder ilustrar melhor os exercícios de barra, e irei usar OK. Então automaticamente já me foi criada um gráfico dinâmico através da nossa tabela dinâmica. Então a vantagem é que nós podemos modificar em tempo real. São gráficos dinâmicos. Se eu modificar alguma coisa se eu modificar alguma coisa na minha tabela normal,
se eu modificar alguma coisa na minha tabela normal, o meu gráfico dinâmico será modificado, né? Será modificado. Então, esta é a vantagem de gráfico dinâmico. Esta é a vantagem dos nossos gráficos dinâmicos. Então, é um conteúdo que vale a pena explorar, um assunto que vale a pena explorar, porque o Excel é muito vantajoso para a seleção de gráficos, para nós trabalharmos com os nossos gráficos. O Excel é muito vantajoso, o Excel é ágil, o Excel vale a pena usar o Excel. Então, temos cá o nosso gráfico dinâmico. Não gostei muito deste gráfico, irei escolher um novo tipo. Irei vir cá, gráfico, pivot share, tem que marcar. Então, irei escolher e mudar para o gráfico de linhas. Ainda temos o gráfico dinâmico de barra, irei mudar também para o gráfico dinâmico de coluna, linha e etc. Então, o primeiro passo é marcar o gráfico que nós estamos a trabalhar, irá aparecer essas informações. Analise, então cá posso atualizar nosso gráfico. Então, temos cá design, né? Em exemplo, quero o gráfico preto. Temos também os formatos, os tipos de gráfico que nós podemos mexer. Então, quero fazer, né? Quero escolher o tipo de gráfico. Quero escolher o gráfico de coluna para poderem ver. Então, eu fiz a escolha do gráfico de barra. Então, é sempre bom fazer a escolha antes para terem certeza de qual gráfico precisam usar. Preciso fazer a escolha antes para saber qual gráfico precisam usar. Então, cá nós temos o design que já vimos que nós podemos modificar o estilo do gráfico e muita coisa mais. Então, este é o gráfico dinâmico. Então, posso apagar o nosso gráfico para poder criar um novo gráfico dinâmico de barra. Quero o gráfico de barra. Irei marcar a minha tabela dinâmica, irei vir no inserir, irei verificar no pivot share, que significa dar gráfico dinâmico. Irei vir no pivot, irei escolher gráfico de coluna. Então, irei pisar OK. Está aqui o meu gráfico de coluna, né? É um gráfico muito bonito ele. Irei também marcar ele para um estilo mais preto, estilo que eu gosto, estilo preto. Então temos cá o gráfico de coluna com estilo preto. Então este é o gráfico de coluna dinâmico. Então também podemos pôr o gráfico de coluna em pisa, de linha, de área e muito mais. Para cozinhar. E muito mais. Então, isto era a apresentação do gráfico dinâmico. Então, agora vamos introduzir a introdução a dashboard. O que é dashboard? Formador. Dashboard nada mais, nada menos é um painel de controle, onde, por exemplo, painel de carro. Nós não temos acesso à parte elétrica de um carro. Nós não temos acesso à parte que o mecânico autocuida, que é as ligações da lâmpada de presença do carro, as ligações de pesca do carro. Então, o dashboard é apenas o painel. Nós vimos apenas se a luz de presença do carro está ligada ou não. Vimos
no painel. Então, dashboard nada menos, nada mais que um painel visual com vários gráficos. É um painel que nós podemos visualizar, mas nós não temos acesso de como foi feita a ligação, de como foi feito o gráfico, e não temos acesso a nada. Então chama-se dashboard. Em sistemas nós também usamos. Em sistemas nós chamamos de interface do sistema, que é a parte que o cliente vê, é a parte que o cliente vê, é a parte que o cliente vê, enquanto tem a parte que o administrador mexe, que é a parte de instalação, parte de muito mais. Então, esta é a diferença do dashboard e a parte de administrador. Então, temos cá característica, mostra indicadores importantes, atualização automática é feita e visual. Então, da formador, temos cá alguns elementos que podem estar na parte do painel. Temos como gráficos, tabelas, segmentação de dados, que é o filtro, e temos também indicadores KPIs. Então, formador, vamos aplicar estes gráficos, este dashboard. Então, como se aplica? Então, tem cá, o primeiro passo fiz uma tabela normal, depois, através da tabela normal, foi feita a tabela dinâmica e o gráfico dinâmico, onde pode-se atualizar em tempo real. Como assim, formador? Eu quero mudar aqui o preço de dezembro para 21. Deixa-me ver. Quero atualizar. Então vejam que na tabela dinâmica eu apenas modifiquei na minha tabela normal 21.000 e vejam que o 21.000 do mês de dezembro foi atualizado automaticamente. Então o que faz isso é a tabela dinâmica, e também o 21.000 atualizou-se na nossa tabela, que é a tabela de dezembro, né? Vamos atualizar nosso gráfico. Então vamos marcar o gráfico, vamos vir no análise e vamos refechar nosso gráfico. Então nosso gráfico atualizou-se automaticamente. Refresh. Vamos refechar tudo. Então, o nosso gráfico, a nossa tabela de dinâmica atualizou-se para o 21. Também, através da nossa tabela dinâmica, podemos atualizar o nosso gráfico. Então, irei apagar este primeiro gráfico, irei criar um novo gráfico na nossa tabela dinâmica. Um minuto. Então, irei marcar toda ela, irei vir no inserir, no pivot chart. Criei o gráfico, sim, quero o gráfico de coluna, ok, está aqui. Então temos lá o 21.000. Então é assim que é feita a atualização do gráfico, dinâmico. Então, temos janeiro, junho, julho e dezembro. Este gráfico representa apenas valores. Deixa eu mudar. Deixa este. Então, por exemplo, temos este tipo de gráfico que vem apenas os valores, né? Por exemplo, o 21 que eu mudei em dezembro atualizou-se também no novo gráfico em dezembro. Então aqui 21. Então agora, formador, como funciona? Introdução a dashboard. Dashboard, que é painel. Então cria-se uma nova planilha, uma nova folha,
aqui embaixo, onde tem mais, uma nova folha. Então, vai-se no gráfico dinâmico, marca o gráfico dinâmico, marca o gráfico dinâmico e copia com Ctrl C. Faz a cópia do gráfico dinâmico com Ctrl, pressiona a tecla Ctrl e a tecla C. Vai na nova planilha, que é a planilha número 3, que é o dashboard. E eu escrever aqui como título dashboard. Dashboard é o nosso dashboard. Então cá eu posso copiar o gráfico, é o nosso painel, o dashboard. Ctrl V. Então copiei o gráfico. Então cá no painel nós não temos acesso à tabela que foi feito o gráfico, mas temos acesso ao gráfico. Então isto chama-se dashboard ou painel de controle de um carro, ou painel. Então isso chama-se dashboard. Em programação nós chamamos a interface do código ou do sistema. Então apenas o cliente só tem acesso a ver este gráfico. Agora, formador, será que se eu como administrador mudar um dado de dezembro, irá mudar também aqui? Sim, exatamente isso, irá mudar. Como funciona? Irei ficar na primeira planilha e irei colocar no dezembro um valor de 50.000 meticais. Dezembro, fez 50.000 meticais, atualizei. Irei ficar na planilha 2, que está a minha tabela dinâmica. Irei atualizar a minha tabela dinâmica. Irei ficar no analisar ou análise. Irei ficar no refresh. E ver para refreshar tudo. Então, automaticamente atualizou a minha tabela dinâmica. Temos cá 50.000 meticais na tabela dinâmica. Então, se eu ir no nosso dashboard, que é a planilha 3, também temos o dado atualizado, que é 50.000 no painel. Então, este dashboard é nada mais, nada menos que nem o painel do carro. O mecânico mexe a parte elétrica do carro, mas o cliente só vê apenas se a luz de presença está acesa ou não está acesa. Então, formando, esta era a aula do módulo 7 acerca de gráficos dinâmicos e dashboard. Então tem que alguma atividade, criar gráfico de desempenho mensal, passo a passo, criar tabela, mês, venda, é isso que nós criamos, e selecione os dados, vai inserir gráfico, coluna, personalize, título, desempenho mensal, cor. Dicas importantes: use gráficos simples, evite excesso de informação. Escolha o tipo certo de gráfico, destaque os dados mais importantes, evite muitas cores. Temos cá exercício extra, com um mini dashboard com 3 gráficos. O primeiro gráfico para criar um gráfico de venda, o segundo gráfico para criar um gráfico de produto e o terceiro gráfico, o gráfico de segmentação. Então, como eu disse, o dashboard é para